Olá, irmãos e irmãs, amigos e amigas. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos e com todas. Amém. Hoje, segundo domingo do mês de fevereiro, Dia da Mulher Presbiteriana, eu não poderia deixar esta data passar em branco. Por isso, decidi gravar este vídeo, essa mensagem, essa homenagem a todas as mulheres da Igreja Presbiteriana lá da Boca do Rio, todas as mulheres da Federação Bahia e da Sinodal Bahia e, consequentemente, todas as mulheres das igrejas presbiterianas pelo Brasil afora. Pensando nesta homenagem, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 31, versículos de 10 a 31. É um texto um tanto longo, é uma poesia um tanto longa, mas eu gostaria que você deixasse a sua Bíblia aberta para acompanhar a exposição deste texto bíblico. Vamos lá comigo? Versículo 10. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Em outra tradução, de rubins. É importante lembrarmos logo no início que as características, as lições retiradas deste e de outros textos bíblicos podem e devem ser aplicadas e se referir tanto a homens como mulheres de todas as idades e em todas as épocas, porque o ensino bíblico é assim. Porém, nessa exposição de hoje, devido à comemoração do Dia da Mulher Presbiteriana, muitas vezes eu estarei falando e dando ênfase à questão da mulher. Mas repito, reitero, as lições retiradas aqui devem ser aplicadas tanto a homens como a mulheres. Este texto bíblico fala de uma mulher virtuosa, uma mulher ditosa, uma mulher abençoada, uma mulher bem-aventurada, uma mulher feliz, uma mulher realizada. Como neste texto, as palavras, os adjetivos que eu usei também são sinônimos, hoje eu gostaria de utilizar o adjetivo realizada. Mas as irmãs poderão em outro momento substituir por virtuosa, ditosa, abençoada, bem-aventurada ou feliz. A realização pessoal é ponto fundamental na vida de toda mulher ou de qualquer pessoa. Porém, quando analisamos historicamente, a mulher tem sofrido algumas reveses e algumas tristezas, pois a sua realização sempre está ligada, sempre está associada à realização e à felicidade de outras pessoas ao seu redor. Sejam pais, irmãos, maridos, filhos e por aí vai. É como se ela só pudesse se realizar e ser feliz através dos outros, nunca em si mesmo. Pois olhar para si, olhar para dentro de si, estar feliz, estar realizada, estar satisfeita, na cabeça de muitos, está ligada sempre à felicidade e à realização dos outros. Há também um preconceito geral, sim, um preconceito fazendo uma relação temporal e histórica
com a realização e a felicidade das mulheres. Muitos olham para o passado, seja o passado de décadas atrás, ou até mesmo de séculos, e chegam a afirmar que aquela, sim, aquela mulher do passado era modelo, aquela mulher do passado era o ideal, aquela mulher do passado era o exemplo. As mulheres de hoje deveriam se inspirar nelas. Eu penso exatamente o contrário dessas afirmações. As mulheres do passado tinham as suas questões, tinham as suas dificuldades, tinham as suas demandas típicas do seu tempo, e muitas delas se realizaram. Não sendo diferente agora no século XXI. Novas demandas, novas questões, novas dificuldades, novas necessidades, novas realizações. Por isso, ao invés de nos debruçarmos sobre personagens do passado, aqui, como fazemos sempre, nos inspiraremos nas palavras bíblicas, pois elas atravessam o tempo e as modas, os movimentos, pois ela é a palavra de Deus. Dessa forma, proponho às minhas irmãs e aos meus irmãos o seguinte tema: a mulher realizada ou bem-sucedida. Em primeiro lugar, segundo esse texto de Provérbios, capítulo 31, a mulher realizada e bem-sucedida é aquela que se realiza como pessoa. É aquela que sabe o seu valor. Vejam comigo, versículo 10, versículo 18, versículo 22, versículo 25 e 26. Eu vou lendo e você vai acompanhando aí. Versículo 10. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Versículo 18. Ela percebe que o seu ganho é bom. Versículo 25, ela faz para si coberta, veste-se de linho fino e de púrpura. Versículo 25, a força e a dignidade são os seus vestidos. Versículo 26, ela fala com sabedoria e a instrução da bondade está em sua língua. Irmãs, saber o seu próprio valor é muito importante. Na verdade, é o pontapé inicial para a realização feminina e masculina também. Mas lembrem que hoje eu estou dando ênfase às mulheres. Saber o seu devido valor, o seu verdadeiro valor, é ponto fundamental para a realização de qualquer pessoa. O amor próprio, a autovalorização devem preceder as demais áreas. Não adianta tentar realizar ou satisfazer os desejos da família, dos pais, dos irmãos, do marido, dos filhos, da igreja, da sociedade, se isso não passa pela sua realização pessoal. Uma mulher virtuosa, segundo esse texto, ela tem valor. Olhe lá o versículo 10, o seu valor excede, é muito maior do que muitas joias. Já no versículo 18, ele diz, ela percebe, ela conhece, ela sabe qual é o seu valor. Não é o valor que os outros dão a ela, mas ela conhece o seu valor. Ela se veste com as roupas mais lindas, versículo 25, mas essas roupas lindas não estão no estereótipo, na ideia do mundo à sua volta. Essa roupa linda está no seu interior. Ela guarda para si. Ela não agrada simplesmente aos outros. É bom ouvir esse agrado, é bom ouvir esse elogio, mas ela, antes de qualquer coisa, está bem consigo mesmo. Ou seja,
Antes de agradar os outros, a mulher virtuosa, ela agrada a si. Irmãos, pensando nisso, eu não consigo deixar de lembrar de nossa irmã Ruth. Sim, Ruth, quando foi confrontada e impelida por Noemi, sua sogra, para tomar uma decisão, pois ainda era muito jovem e bonita, apesar de ser viúva, ela tinha uma vida inteira pela frente e provavelmente uma nova felicidade, uma nova família junto à casa de seus pais. Ruth não agradou, a princípio, a opinião de sua sogra, nem a opinião de sua concunhada. Pelo contrário, apesar de ouvir o conselho de todos, Ruth tomou uma decisão. E essa decisão estava no seu coração e na sua mente. Ela fez aquilo que desejava. Jamais poderemos esquecer que Deus, Senhor da história, estava conduzindo Ruth porque Ele tinha um propósito, porque Ele é quem escreve a nossa história. Mas não podemos também jamais esquecer que Ruth tomou uma decisão, ela fez uma escolha, ela se realizou como mulher. A mulher realizada e bem-sucedida, em segundo lugar, é aquela que se realiza como dona de casa. As feministas terão uma dificuldade de ouvir isso. Vejamos, versículo 13, 14, 15, 18, 21, 22 e 27. Vamos para a etapa. Versículo 13. Ela busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. Versículo 14. Ela é como um navio mercante, de longe traz o seu pão. Versículo 15. É ainda noite, mas ela já se levanta e dá mantimento à sua casa e tarefas às suas servas. Versículo 18. A sua lâmpada não se apaga de noite. Versículo 21, no tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Versículo 22, faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Versículo 27, atende ao bom mandamento de sua casa e não come o pão da preguiça. Nesse momento, eu preciso da ajuda das irmãs mais vividas. Elas podem me ajudar nessa expressão. No passado, as meninas eram treinadas, preparadas, eu até digo adestradas para serem donas de casa. Apesar desse último verbo chocar a muitos, era uma espécie de treinamento que não as levava para uma reflexão. Era apenas copiar o modelo e pronto. Assim, se criava um estereótipo da mulher perfeita. E nisso estava a dona de casa. Havia as famílias mais nobres, mais opulentes, matriculavam suas filhas, ainda mocinhas, no Instituto de Moças. Aqui em Salvador, no Instituto Feminino. Sim, hoje parece estranho, mas havia escolas que preparavam as mulheres para serem mulheres. Hoje, isso é inadmissível. Pensarmos que costurar, bordar, tricotar, cozinhar sejam atributos que uma mulher precisa ter. Os tempos mudaram. As demandas mudaram também. A mulher ganhou novos espaços, novas obrigações, novas responsabilidades, mas sua casa, o seu castelo, o seu lar também faz parte dessas atribuições, as quais devem ser repartidas com os demais moradores do lar, sejam eles irmãos
quando ela ainda é solteira, seja com o marido, quando ela já é casada, seja com os filhos, se ela os tem. A mulher não é a única responsável pelo seu lar, mas ela não pode também ser irresponsável em relação a ele. Nós muitas vezes somos cruéis, sim. Nós somos cruéis em nossas falas e nossas atitudes. Quando a menina, uma mocinha, uma jovem, prepara uma comida saborosa, nós geralmente lançamos a seta dizendo, ela está pronta para casar. Porém, a outra, que não é tão preparada, ou melhor, que não conseguiu, não é tão hábil na cozinha, fica implícito a ideia de que ela não está pronta para o casamento. Irmãos e irmãs, eu tenho um amigo que é pastor e é casado. E no seu relacionamento conjugal, nos seus acordos, nos seus combinados com sua esposa, ela assumiu algumas atividades do lar e ele assumiu outras responsabilidades. Entre essas responsabilidades, a cozinha é dele. O ato de cozinhar é dele. Por isso, ele se dedica para fazer pratos deliciosos para agradar a sua amada. Sim, se tornou quase que um masterchef. Mas acreditem, na igreja há muitos irmãos e irmãs, pasmem com isso, muitas irmãs que acham isso profundamente estranho e criticam, dizendo que cozinhar é coisa, é atributo, é obrigação da mulher. Como nós somos cruéis. Ela faz tudo na sua casa, tudo que é sua responsabilidade. Sua casa e seu castelo, o seu lar é um brinco, está sempre limpo e bem cuidado. Mas ela não cozinha, então está reprovada. Como nós somos. Na Bíblia, encontramos exemplos de mulheres que podem ser consideradas boas donas de casa. E eu lembro rapidamente de Sara, de Joquebede, de Maria de Betânia, mulheres que foram exemplos no seu lar como donas de casa. Mas nós não podemos limitar a mulher apenas a esse ofício. A mulher realizada e bem-sucedida, em terceiro lugar, é uma mulher que se realiza como profissional. Vejam aí os versículos 14, 16 e 17. Isso vai chocar. Se nesse instante eu choquei de uma maneira, agora vai chocar de uma outra. Observem aí. Versículo 14. Ela é como um navio mercante. De longe traz o seu pão. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece o seu braço. Outro dia, falando dos nossos preconceitos. Outro dia eu recebi uma postagem num grupo de homens se referindo a uma mulher ideal. O texto básico daquela mensagem apresentava mulheres do século XVI que dedicavam-se, segundo aquele texto, apenas a atividades domésticas. Elas eram boas esposas, boas donas de casa, boas mães de filhos. Fiquei com aquilo muito descontente com aquele texto. Não por causa das mulheres do século XVI, mas por causa da atitude desses homens que ainda querem resgatar no século XX as mulheres do século XVI. Eles continuam achando que mulher serve apenas para serem donas de casa. Este texto bíblico
escrito há aproximadamente 1000 anos antes de Cristo. Nós estamos em 2022 depois de Cristo. Então, este texto, escrito há aproximadamente 3000 anos, mostra uma mulher que, apesar de ser delicada, apesar de ser esposa, apesar de ser mãe, ela era uma empresária, uma empreendedora, uma administradora de negócios. Alguém que estava antenada com o mundo à sua volta, com a produção, com a qualidade dos produtos que ela consome ou que ela comercializa, da própria negociação para comercialização. Ela estava apta para o mercado imobiliário e aí vai. Irmãos e irmãs, essa mulher não se limitava à atividade de casa. O mundo que estava à sua volta era o seu limite. E ela não tinha limite. Ela está qualificada ou se qualificando para esse mundo. Estamos falando de um mundo atualmente, do mundo de hoje, em que o estudo, a qualificação, a educação escolar, a educação profissional, a educação técnica, a educação tecnológica ou acadêmica. Estamos falando de uma mulher antenada com o mundo e, com isso, não descartamos nem desprestigiamos aquelas mulheres que decidiram se dedicar à vida do lar. E aqui não há algo inferior a uma profissão, não, muito pelo contrário, porque as atividades do lar também são nobres e dignas. Eu disse apenas que algumas decidiram limitar esse exercício. Ser dona de casa é uma grande atribuição. Mas quando ela decide, além de ser dona de casa, isso também lhe é uma grande decisão. Decisão que deve ser apenas dela. Por isso, minha irmã, se dedique, estude, se empenhe e decida em que lugar, em que posição da sociedade e da área profissional você quer atuar. Lembre-se, por exemplo, de Lídia, a vendedora de púrpura da cidade de Filipos. A mulher realizada e bem-sucedida se realiza como esposa. Se ela decidiu casar-se, isso é importante. Versículo 11. O coração do marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Seu marido é estimado entre os juízes quando se assenta com os anciãos. Levanta-se, seus filhos lhe chamam de tosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Eu falava há pouco que nós somos exigentes com os outros quanto àquilo que acreditamos. Se encontro na igreja uma jovem ou um jovem sem namorado, logo perguntamos: quando vai namorar? Você é muito exigente, viu? Quando começam a namorar, logo perguntamos: vai casar quando? Cuidado para não ficar para titia. Quando se casam, perguntamos logo de imediato: vai ter o primeiro bebê quando? Ser mãe em certa idade pode trazer consequências. E quando nasce o primeiro filho, logo perguntamos: quando irá o próximo? Você sabe, né? Ter um irmãozinho ou uma irmãzinha é muito importante para ele. Ou seja, nós sempre estamos prontos para dar pitaco na vida dos outros. Muitas pessoas, vou dar ênfase às mulheres, como disse desde o início, muitos não receberam o dom do casamento. Não almejam se casar nem constituir uma nova família.
Algumas, porém, receberam esse dom, graças a Deus. Outras, apesar de terem se casado, não foram felizes na sua escolha ou se decepcionaram durante o casamento. O casamento é uma instituição divina. Mas isso não significa que mulheres que não se casaram, as solteiras, ou mulheres divorciadas ou viúvas, perderam a bênção, a graça divina. Falamos de famílias que são ideais, sim, mas esquecemos de famílias que são reais. Oramos e abençoamos os casais e acabamos excluindo os demais sem sequer percebermos. Realizamos encontros, congressos e jantares para casais na igreja e esquecemos das solteiras, das divorciadas e das viúvas, as quais são da mesma forma abençoadas e podem ter o interesse de constituírem novas famílias em Cristo. Não estou aqui preocupado ou procurando constrangê-las, muito pelo contrário. Eu gostaria que quando terminasse a mensagem, vocês lessem 1 Coríntios capítulo 7, porque lá o apóstolo Paulo nos diz que você pode se realizar, pode e deve se realizar como solteira, como divorciada e como viúva, se você decidir assim, viver conforme o propósito do próprio Deus e sendo por ele orientada e abençoada. A mulher realizada e bem-sucedida, em quinto lugar, se realiza como mãe. Se ela decidiu ser mãe. Vejam comigo o versículo 21, 22, 26 e 28. Versículo 21. No tocante à sua casa, ela não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si coberta e veste-se com linho fino de púrpura. Ela fala com sabedoria e a instrução está na sua língua. Levanta-se seus filhos e a chamam de ditosa. Se há uma preocupação social com o matrimônio, há outra preocupação, muitas vezes exagerada, com a maternidade. Recentemente, eu fui a um casamento onde me emocionei muito. O local era magnífico. A noiva, a mais bela de todas. As famílias estavam radiantes e os noivos realizando um grande sonho. Sob as bênçãos de Deus, do ministro oficiante e de todos os familiares presentes. Lá para as tantas, deram a palavra aos pais dos noivos, ou na verdade, eles já eram casados, né? De repente, a mãe da noiva falou: que vocês me deem muitos netos para alegrar a minha casa. Poucos instantes depois, o pai da noiva também falou e disse: que vocês possam namorar bastante, passear e aproveitar a vida. Incrível! Os dois estavam discordando sobre o futuro de seus filhos, como se eles dois pudessem decidir ou desejar como deveriam viver daqui para frente. Ao invés disso, os dois deveriam perguntar: o que vocês querem para si? Passear, viajar, estudar, ter filhos agora ou ter filhos depois? Nem toda mulher deseja ser mãe.
Nem toda mulher deseja ser mãe agora. Nem toda mulher consegue ser mãe perfeita, porque não existe mãe perfeita. Não existe um manual que diga o que é certo, porque os pais falham e os seus filhos também falham. Muitos dos nossos erros nós transmitimos para os nossos filhos, os quais cometem os seus próprios erros. Muitas das nossas qualidades ensinamos e precisamos ensinar aos nossos filhos e evidenciá-las para que os nossos filhos saibam o verdadeiro valor e possam reproduzir. Eu quero dar um exemplo e algumas irmãs podem se chocar com o exemplo. Eu conheço mães que criaram seus filhos sozinhas. Sozinhas porque os seus maridos a abandonaram, foram para uma aventura lá fora. Sozinhas porque são mães solteiras. Sozinhas porque são viúvas e se empenharam em ser o melhor e dar o melhor para os seus filhos. Pasmem, porque muitas, na ânsia de mostrarem que não precisavam ter um homem ao seu lado, ensinaram sem querer às suas filhas que elas também não precisam de homem. Por isso, muitas delas acabam reproduzindo a ideia de ser mãe sozinha. Por outro lado, irmãs, uma coisa que é intrigante é que muitas mães são tão apegadas aos seus filhos que lhes oferecem o melhor da vida, o melhor da casa, o melhor do alimento. Dessa forma, não preparam seus filhos para nada, nem para passar uma camisa, lavar e passar uma camisa, limpar ou arrumar uma casa ou preparar uma comida. Quando eles se casam e constituem essa nova família, eles levam para lá as dificuldades daquilo que eles não conseguiram aprender nem superar. Pois é, passar uma camisa, lavar um prato, arrumar uma casa, deveria ser um dos valores, das qualidades que uma boa mãe deveria ensinar aos seus filhos. Nós achamos que eles notam e que eles aprendem isso com a maior naturalidade, mas nos surpreendemos, porque eles mesmos nunca notaram o valor de ter uma camisa passada. E quando perdem porque a mãe morreu, ou perdem porque estão numa nova família, sentem falta e não conseguiram aprender nem valorizar o que tinham. Não posso deixar, irmãs, de citar aqui como exemplo de grandes mães a mulher sírio-fenícia que se humilhou e humildemente suplicou pela libertação e cura da sua filha. Não posso deixar de citar Eunice e Lode, mãe e avós do Timóteo, do pequeno Timóteo, aquele pequeno Timóteo que mais tarde se tornará o grande missionário e o pastor de diversas igrejas do Novo Testamento. Você, minha irmã, pode e deve se realizar como mãe. Para concluirmos a nossa mensagem, a mulher realizada ou bem-sucedida, em sexto lugar, é a mulher que se realiza como crente, como cristã, como serva de Deus. Vejam aí o versículo 30. Versículo 30. Enganosa é a graça
e vã a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Esse que nós reservamos como último ponto. Alguém pode dizer que é a cereja do bolo, mas na verdade não é a cereja, ele é o próprio bolo. É a massa, é o recheio, é a cobertura, é os adornos e os enfeites. O temor do Senhor precisa ser o princípio e o fim de toda mulher crente. Se olharmos para a literatura universal, para a história, para a sociologia, para a filosofia, para todas as outras guias, encontraremos mulheres que foram e ainda são fonte de inspiração para muitas outras mulheres, com os seus pensamentos, com as suas falas, com as suas vidas, com as suas escolhas, com as suas roupas, com os seus penteados. Ficaria no ar uma pergunta: quem é a mulher que te inspira? Quem é o seu paradigma? Quem é o seu referencial? Alguém pode dizer Anne Frank. Alguém pode dizer Simone de Beauvoir. Alguém pode dizer Maria de Montessori, ou Emília Ferreiro, ou Frida, ou qualquer outra. Se eu tivesse mais tempo, eu citaria aqui as inúmeras personagens da história da igreja cristã e muitas outras da história da nossa igreja presbiteriana. Mulheres que fizeram a diferença no seu tempo e em sua geração e ainda o fazem. Porém, eu vou preferir usar esse tempo me referindo à maior fonte da nossa inspiração, a maior fonte de inspiração das mulheres cristãs, Deus e as suas sagradas escrituras. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Assim, temer a Deus, amar a Deus, respeitar a Deus, buscar a Deus, servir a Deus e seguir a Deus não são coisas distintas. Elas se constituem uma só coisa. Ser crente, ler, meditar e cumprir a Bíblia, viver uma vida de oração, de piedade, deixam de ser uma obrigação e se torna um prazer. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Se torna um prazer e a maior realização de uma mulher crente, tendo realizado o seu fim principal. Qual é o fim principal do homem? Honrar, glorificar, amar a Deus e desfrutá-lo para sempre. Dessa forma, se realizando como crente, como cristã, como serva de Deus, ela também consegue realizar todos os outros setores, todas as outras áreas da sua vida, pessoal, profissional, afetiva, familiar e todas as outras áreas, pois Deus se torna aquilo que verdadeiramente Ele é, de fato. Ele é tudo em todos. Em suma, a mulher deve sim realizar-se em todas as áreas da vida. Aquelas que citamos brevemente aqui e em outras tantas que eu não consegui falar. A mulher cristã deve se empenhar para ser ditosa, feliz, abençoada, realizada. Antes de tudo, verdadeiramente como cristã. Uma mulher temente a Deus. Nós lembramos e honramos a Sara, a Miriam, a Ana, a Maria,
a Priscila e a tantas outras nominadas nas Escrituras e muitas outras que são anônimas. Mulheres que nos deixaram um legado de fé e de piedade, que passados séculos e até mesmo os milênios ainda nos falam com os seus exemplos, nos falam ao coração e à alma. Que possamos olhar para essas mulheres e aprender com elas e as imitarmos naquilo que elas também imitavam ao nosso Senhor. Concluo essa mensagem, essa homenagem, desejando às minhas irmãs um bom dia da mulher presbiteriana. Que juntos, nós homens e mulheres, sejamos aquilo que diz o moto da mulher presbiteriana, o moto da nossa SAF. Se você souber o moto, recite junto comigo. Vamos lá? Sejamos verdadeiras auxiliadoras, irrepreensíveis na conduta, incansáveis na luta, firmes na fé e vitoriosas por Cristo Jesus. Que Ele nos abençoe. Amém.